A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite a todos. Hein? Vamos ler hoje livro de Jonas, capítulo 1. Diz assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Ô glória! Esse texto é bem conhecido de todos. A história de Jonas, a gente sabe que foi um profeta que foi levantado para se dirigir até a cidade de Nínive, para ali pregar a palavra de Deus. E os ninivitas eram um povo muito cruel. E Jonas conhecia a natureza daquele povo, sabia quem era o povo de Nínive. Há quem diga, os historiadores, que os ninivitas, numa das invasões que eles fizeram, ali onde se estava Jonas, eles levaram seus pais cativos e acabaram tirando a vida dos seus pais. Os ninivitas eram realmente uma geração muito cruel, muito cruel. Eles praticavam canibalismo, eles faziam muita maldade com as pessoas ali. E Jonas, quando recebe essa ordem de Deus para ir pregar para aquele povo, ele já tinha ali um certo rancor, uma certa mágoa dentro do seu coração por conta daquele povo, pela maldade que eles fizeram com seus parentes. E ele agora, tendo suas razões, os seus motivos, ele se nega a ir fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Você que conhece a história, você que já leu o livro de Jonas, eu recomendo que você leia. É um livro pequeno, tem 4, 5 capítulos apenas, bem pequeno. Leia e você vai ver o desfecho de tudo isso. Você que conhece a história, você que não conhece, recomendo que você leia e vai edificar a sua fé. Mas Jonas, para tentar fugir do propósito de Deus, ele foi fazer a sua vontade, irmão. E aqui eu quero começar a pregar para você. Queridos, eu falei ontem acerca de nós vivermos em Cristo. Se nós estamos vivendo em Cristo, nós temos que viver para Cristo e fazer a vontade de Cristo. Para isso nós somos gerados, para isso nós somos formados, para isso nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E às vezes o Senhor, irmão, Ele manda a gente fazer coisa que a nossa natureza, nós, pelos nossos desejos, ou pelas nossas razões e motivos, que era o caso de Jonas, ele tinha várias razões para não querer ir pregar para os ninivitas. Mas Deus não estava nem aí para o que Jonas pensava ou deixava de pensar. Deus não estava nem aí para o que Jonas achava ou deixava de achar, irmão. O que ele queria era que Jonas fizesse o que ele tinha que fazer. Ora, se ele tivesse ido no primeiro momento em que Deus enviou ao anjo até ele, para que ele fosse lá pregar o evangelho para os ninivitas, ele não teria passado por todo aquele processo que ele passou, quase perdeu a sua vida. E outra coisa, colocou as pessoas que estavam em volta dele, que não tinha nada a ver com aquela situação, com a rebeldia dele, colocou os marinheiros na prova, deu um prejuízo para eles, tamanho que eles fizeram, começaram a fazer sacrifício no meio da tempestade, jogaram muita coisa fora do barco, para ver se parava a tempestade, mas nada adiantou, até que Jonas se revelou. Sou eu o problema sou eu. Estou fugindo da presença do Senhor, eu sirvo a Ele mandou fazer um negócio aí, eu não quero fazer, porque Deus disse isso. Olha, faz o seguinte, me joga no mar. Ele foi tão esperto, irmão, olha só como é que Jonas era demais. Ele foi tão esperto, porque se ele pula por vontade própria na água e ele se afoga, irmão, não tinha salvação para ele, porque ele tinha cometido um suicídio. Era outro pecado que ele ia cometer. Além da rebeldia, agora se tornou um suicida. Porque como é que ele ia se apresentar diante de Deus? Mas o que ele fez? Me joga no mar. Quando vocês me jogarem no mar, aleluia, a tempestade vai passar, irmão. Olha a cabeça de Jonas. Aí a situação dos marinheiros já estava complicada. Eles jogaram ele na água. Se ele morre, irmão, ele não era culpado da morte dele. Quem ia ser culpado do sangue dele? Os marinheiros, que mais uma vez não tinha nada a ver com o problema que ele tinha arrumado com Deus.
Mas ele entrou pelo cano. Aliás, entrou pela boca do peixe, né, irmão? Aleluia. Nessa ele entrou pela boca do peixe. Pensando ele que ele ia morrer e ali se safar diante de Deus. Diz o texto que eles jogaram ele na água, veio um grande peixe, engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias ali no ventre daquele peixe, até que ele reconheceu, irmão, que ele tinha que cumprir o que Deus havia mandado ele fazer. E quando ele reconheceu isso, ele se humilhou em oração. Diz a Bíblia que o peixe foi lá na beira da praia e vomitou Jonas lá na beira da praia. E ele pregou o evangelho e ali foi uma grande salvação naquela localidade. O povo se converteu e o nome do Senhor foi glorificado. O problema dele com Deus, eu não vou entrar no mérito, que continuou, né? Porque ele já não ficou muito satisfeito com o que Deus fez. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito porque não é disso que eu quero falar. Eu quero falar com você hoje, quero ser bem breve, acerca de nós deixarmos Deus fazer na nossa vida a vontade dele. A vontade de Deus na minha vida e a vontade de Deus na sua vida, ela vai te confrontar, meu irmão. Ela vai te confrontar. Deus está falando, vai ali, abraça aquela pessoa e perdoa ela. Senhor, eu não vou, por causa ela me fez isso, ela me fez aquilo, ela não merece e eu não vou. Querido, cuidado. Muito cuidado. Deus fala, vai por esse caminho aqui. Ah, Senhor, não vou por ali não, porque eu vou ali, eu vou. Posso passar por isso, meu querido? Vá. Não questione. Deus mandou, vá. Deus mandou, faça. Perdão. Deus mandou, faça. Ainda que a tua vontade seja outra. Eu de mim mesmo, meu irmão, eu não estaria aqui. A minha vontade era estar em outro lugar, fazendo outras coisas. A minha carne queria estar fazendo outra coisa. Mas eu escolhi fazer a vontade de Deus, irmão. Cheguei do trabalho, estou cansado, mas Deus colocou no meu coração de todo dia agora fazer um vídeo para você, para deixar uma palavra. Não é para me exaltar, para eu ficar famoso, ficar conhecido, não. É para eu pregar a palavra para você, irmão. Para que você possa conhecer mais a Deus. Para que você possa se achegar mais ao Senhor. Não da maneira que você quer, mas da maneira que Ele quer, irmão. Da maneira que Deus quer. A vontade de Deus tem que ser o cerne da nossa vida. A gente ora no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então por que quando Ele quer aplicar a vontade dEle na sua vida, você não quer deixar, irmão? Por que você não quer deixar? Você quer fazer igual Jonas? Quer comprar uma passagem, quer ir para outro lugar? Cuidado, irmão, que Deus pode pegar você aí, jogar você no ventre do peixe e você... Olha, querido, é perigoso. É perigoso a gente ficar guerreando e degladiando contra a mão do Senhor. E ninguém pode. Quem vai lutar com Ele vai prevalecer? Quem pode prevalecer contra a forte mão do Senhor? Ninguém pode, irmão. Ninguém pode. Então, nessa noite, irmão, eu tenho essa palavra para você. Eu estava aqui e eu cheguei e falei, Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar com o teu povo hoje. Me dá uma palavra, porque se o Senhor não me der a palavra, eu não tenho como falar, porque não sou eu que falo. As ovelhas são tuas, não são minhas. E não sou eu que vou falar, é o Senhor que vai falar. Então me dá uma palavra. O Senhor falou comigo. Fala acerca do executar da minha vontade na vida deles. E o Senhor me deu o texto de Jonas. Então nessa noite o Senhor está te chamando, irmão, para que você deixe Ele fazer na sua vida a vontade dEle. Às vezes dói, irmão. Às vezes dói, machuca. A vontade de Deus leva você a ser decapitado. A vontade de Deus leva você a ser cerrado ao meio. A vontade de Deus, às vezes, pode levar você a ser esfolado vivo. A vontade de Deus pode levar, às vezes, você a ser jogado num tacho de azeite fervendo, irmão. A vontade de Deus, às vezes, pode levar você para dentro de uma fornalha, de uma cova de leões. Pode levar você para um deserto, pode levar você para uma cruz. Mas a vontade de Deus, ela tem que ser feita, irmão. Porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E Ele vai nos usar da maneira que bem entender a Ele. A nossa vida não nos pertence mais, irmão. Uma vez que eu postei um texto hoje falando mais ou menos isso. Uma vez que nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós entregamos a nossa vida para Ele. A nossa vida não nos pertence mais, irmão. A nossa vontade hoje não pode mais prevalecer em nada na nossa vida. Mas nós temos que fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito que está falando com você, através da minha boca, está falando comigo nesta noite, ele possa falar melhor ao teu coração. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Pode doer um pouquinho, mas no final você vai ver que valeu a pena. A recompensa é muito maior do que você pode esperar. Amém? Que Deus vos abençoe a todos. Em nome de Jesus, uma excelente noite.